Boa noite. Informamos que esta audiência conta com recursos de acessibilidade para garantir a participação de todos. Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Uberaba na sessão das intérpretes de Libras. Está aqui a Maiara, daqui a pouco a Ana Paula e também a Ariane. Elas vão estar com a gente. E a colaboração de todos para uma audiência mais inclusiva. Sejam todos bem-vindos. Informamos também que esta audiência está sendo gravada e registrada em ata que será publicada posteriormente no porta-voz. A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Planejamento, dá início à terceira audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor Integrado de Uberaba, de acordo com a Lei 359/06 e suas alterações. Destacamos as presenças dos vereadores Fernando Mendes, vereador Samuel Pereira. Nosso muito obrigado pela presença. Agradecemos e destacamos todos. Nosso muito obrigado. Agradecemos também a presença das autoridades políticas, militares, civil, religiosas, empresariais, Ministério Público, secretários, presidentes da administração direta e indireta, representantes de órgãos públicos, entidades de classe, personalidades, comunidade, imprensa e de todos que participam desta audiência. A finalidade desta audiência é dar continuidade ao processo democrático de construção do novo plano diretor da nossa cidade. Esta é mais uma oportunidade fundamental para que todos possam contribuir com ideias, opiniões, sugestões que irão orientar o desenvolvimento de Uberaba nos próximos anos. O objetivo é apresentar e discutir a minuta da lei do plano diretor do município de Uberaba. Dentro de instantes, iniciaremos a apresentação e logo após convidaremos a equipe técnica para compor a mesa. No momento da participação do público, a equipe técnica responderá aos questionamentos que foram formulados no ato das inscrições por meio de link disponibilizado antecipadamente. Aos que quiserem fazer as suas colocações, sugestões ou dirimir algumas dúvidas sobre o tema da audiência e não fizeram a inscrição antecipadamente no link, podem se dirigir ao receptivo deste anfiteatro e preencher a ficha de inscrição para efetivar a sua participação. Lembramos que esta audiência está sendo gravada e será finalizada às 21 horas e que as inscrições para a participação do público ficarão disponíveis até às 19 horas. Para dar as boas-vindas e fazer a sua apresentação, convidamos a secretária de Planejamento, Isabela Soares Nascimento, acompanhada do arquiteto e urbanista do consórcio Plamob de Uberaba, Geraldo José Calmon de Moura. Boa noite a todos. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, tanto os secretários, tanto os vereadores e assessores de vereadores, a equipe da CEPLAN, o pessoal do Sindicato Rural que eu estou vendo por aí, o pessoal do IATM, o pessoal de outras secretarias, e alguns empresários, né, alguns investidores. É muito bacana, o pessoal da Áurea também, que eu estou vendo aí, estudantes, né, da Faculdade de Arquitetura também que estão por aí. Então, a gente tem esse momento de reunir, né, o maior número de pessoas possíveis para realmente a gente mostrar para vocês como é que está essa minuta, tá? Não é nada fechado, né? Esse é um momento de colaboração, de contribuição, de consensos. Se não der certo, se a gente não chegar, se vocês não acharem alguma coisa legal, podem ficar super tranquilos,
de estar expondo, vir aqui, conversar com a gente, ver mais detalhes, ter mais tempo para ler a lei. E a gente está super aberto, porque esse processo participativo, o processo que é importante, né? Então, a gente trabalhou, né, desde há 3 anos atrás, então, finalmente, a gente está mostrando isso, né? Com a mobilização que a gente fez lá no Parque das Barrigudas, onde a gente trouxe, né, a questão da importância dos 17 ODS. Depois a gente fez, o ano passado, o diagnóstico, a síntese dos principais problemas, do qual a gente percebeu que um dos principais problemas da nossa cidade era a questão dos fluxos. E aí a gente contratou o plano de mobilidade, e esse plano de mobilidade está integrado com os principais princípios que nortearam a gente nessa revisão do plano diretor. E outro problema bem bacana, assim, que a gente percebe que é um problema de várias cidades da atualidade, é a questão do nosso projeto de requalificação do centro, né? Então, essa questão que a gente está passando hoje, das mudanças climáticas, do abandono dos centros históricos, da questão dos fluxos, né, de ir e vir e propor uma mobilidade ativa, essa questão da arborização urbana, são todos princípios importantes que nos norteou para chegar nesse ponto, tá? Então, a gente vai apresentar, e assim, a gente pensou, e foi muito difícil, pensar numa cidade tão diversa como Uberaba, não tem, que cresce, que nasce lá no século XIX, e que tem, ela avança, né, para as rodovias, avança além das ferrovias, avança pelos nossos recursos hídricos, né? Então, a gente tem um território municipal muito grande, e a gente tem uma área urbana que não representa nem 10% ainda desse grande território, que tem aí uma pujante economia, né? Então, nós temos essas características específicas da nossa identidade, e a gente vai reforçar e fortalecer que, ao longo desses 10 anos, pensar no futuro da cidade de Uberaba é realmente mudar algumas questões que são importantes para atrair novos investidores e para fortalecer o que chamamos de geoparque. Então, esse pilar do geoparque foi estruturante para a gente, porque a atração de novos turistas, a questão de estar estimulando uma economia local, ela é muito importante para que realmente a gente se diferencie de várias várias cidades que copiam padrões que são de outros até hemisférios. Então é isso. Então pensar nesse futuro realmente foi um desafio muito grande. Eu queria agradecer aqui pessoalmente, chamar que esse projeto de 3 anos foi todo feito com a equipe da CEPLAN. Eu queria primeiramente chamar a Fúvia, que faz parte, né, de todo esse processo, a Jéssica, a Pamela, a Muriele, quem mais? A Larissa, a Leonara, a Viviane, todas essas pessoas, e principalmente o pessoal que está representado aqui pelo Geraldo, da questão da consultoria, do plano de MOB, e a gente tem o Rafa também, que nos ajudou muito, a gente tem o Tom, e agora com uma equipe maravilhosa de georreferenciamento, que é o Thiago e a Tainá, que vem compor aí com a gente para levar a CEPLAN para um outro departamento, para uma outra questão muito mais tecnológica. E acho que isso, a gente merece dar uma salva de palmas, porque isso foi incrível trabalhar com essas pessoas durante esses 3 anos. Foi muito produtivo, né? E eu queria muito agradecer a toda essa equipe, como eles chegaram no amadurecimento da gente realmente trazer o que a gente vai trazer para vocês hoje, tá? Então, muito obrigada a todos, querida equipe. Uma salva de palmas. Então, a gente tem aqui no QR Code, aí fora, a gente tem uma cartilha com a síntese dos principais pontos importantes dessa minuta. É uma minuta de 222 artigos, com 5 capítulos. Então, realmente, né, é preciso, né, uma leitura mais jurídica. A gente tem entendimentos, mas a gente quis deixar isso muito claro, muito simples, para que todos possam entender da mesma forma. Ali também está grudado ali na parede do fundo uma série de mapas, porque a nossa linguagem enquanto urbanista é mapas. A gente desenvolve a questão dos espaços, dos territórios.
Então, a gente tem muito cuidado na hora de entender essa área urbana e a área rural do nosso município. O que é a primeira coisa que muda, que a gente propõe?